Não, não é podemos, é porque para ser documento aqui, ele tem que ser protocolado. Perfeitamente. Sem Pedro problema. Filho, você pode entrar no lugar de Quem? Nelson. Pedro no lugar de Nelson, que eu tinha registrado. Nelson Marques precisou Quer dizer, sair. não, pode. Peraí, está se armando assim uma situação muito. Pode, não pode? Não, tranquilo. É porque Nelson teve que É o deixar. seguinte, a gente vai criança na dialogar escola. aqui e se precisar fazer uma reunião com o licença, setor. bom Opa, dia. amigo. Tudo bom, Nácio? Tudo bom, rapaz? Tudo legal? Beleza, e você? Tudo bem? E Nelson teve que deixar a criança dele na escola. É, não, beleza. Na mesma situação que eu. Tudo bem, camarada? Se a gente precisar marcar uma reunião com o setor comunitário, 50, 60, 80, é ótimo, maravilhoso. A gente tem feito isso com a Rede Potiguar de Teatro, fizemos com os artistas visuais, fizemos com vocês uma única vez, vamos fazer outra, até amanhã. Exato. Hoje à noite, não tem problema. Agora hoje vamos pautar aqui uma coisa mais Ó, enxuta, né? vamos- E vocês protagonizam aí O pessoal o queria, supra-sumo. na verdade, o pessoal queria ficar só para ouvir mesmo, porque a gente já tem uma síntese. Ó, vocês estão gravando, vocês estão fotografando, vocês são interlocutores, né? Aham. E a pauta era essa, então eu insisto, vamos Ó. trabalhar dentro dessa pauta aqui, vocês vão traduzir o que vocês vão traduzir em forma de documento, nós vamos protocolar, vamos despachar para o setor e vamos ter uma posição posterior a isso. Né? Perfeito. Deixa Porque eu já imagino perguntar. que é algo consistente de conteúdo Sim, e claro. será precipitado eu fazer uma leitura rápida disso aí, tomar posições e tal. Perfeito. Não é bem assim, né? Ó, Dácio, a gente preparou um documento, e aqui tem, primeiramente, uma carta para a FUNCART para discutir, tentar ter uma perspectiva mesmo do GT do audiovisual. Né? Quer que eu dê uma lida rápida? Vou. Não, você Vou pode só traçar, se sintetizar. generalizar. tá, Vou só tá sintetizar. perfeito. A gente faz um breve histórico de que a gente vem de alguns diálogos e já tínhamos encaminhado, né, da necessidade de estar numa conversa constante, né, para definir prioridades, para que o setor pudesse amparar a capitania e a capitania pudesse amparar o Na setor. realidade, quem nos procurou nesse período todo, ultimamente foi só você, né? A Não gente- veio mais ninguém manter esse diálogo. Né? Nós da BEDEC, né, É. mas de qualquer forma... a Mas de gente qualquer quer- forma, todo tempo é tempo. Aham, perfeito. A gente fez aquela reunião em 20 de janeiro, né? Eu acho que foi muito proveitosa, tiramos uns Vocês encaminhamentos visitaram o muito bons. conselho, né? Eu acho. Visitamos o conselho, conversamos com o conselho, fizemos uma série de reuniões com o Rafael e aí ele se afastou do núcleo. O que a gente estipula aqui como princípios básicos? É uma contribuição inicial. Ah. Aqui não tem nada Sugestão. fechado, né? Aqui é uma contribuição inicial. A gente quer que o núcleo de audiovisual e novas mídias se consolide, se fortaleça, se torne uma coisa mais efetiva, né? E de uma política continuada, Exato. compartilhada com o setor, né? Exatamente. Isso. A gente quer sair da coisa pontual. Não, vamos trazer fulaninho para Certo. participar com a galera. Não, aí a gente, ao invés de uma ação isolada, a gente quer ações sistemáticas. Legal. Né? Então a gente quer essa retomada do grupo de trabalho com participação no núcleo audiovisual, novas mídias. A gente quer que seja feito aquilo que já tínhamos acordado na reunião anterior, que é abrir consulta pública em relação aos editais. Legal. Né? E a gente quer, E na realidade isso é uma consonância do SNC, né? sim, sem dúvida. Que a gente não pode caminhar contrário a isso. Então, Sem dúvida. a gente quer, é uma exigência do Sistema Nacional de Cultura e que a gente tem que cumprir mesmo, porque senão você está fora, está na contramão de um processo histórico. Com certeza. Não tem De como fato. ser diferente. De Não sei fato. se vocês viram, até ontem a Procultura passou na Câmara, né? Pois é, Uma matéria muito boa na tribuna ontem. é um avanço. Né? E assim, Isso ó, consolida, né? você cantou uma bola importantíssima agora, você levantou um ponto essencial. A gente quer estabelecer sinergias entre as ações federais e as ações municipais. Saiu um novo edital no Prodaf que para cada R$1 que o município investir, a União responde com R$2. Então se a gente A investir... contrapartida é muito boa. Pois é, uma contrapartida excepcional. Se a gente investir R$600 mil, R$800 mil, R$1 milhão, eles respondem com R$2 milhões. Isso é muito importante. Continua, porque ao mesmo tempo a gente está aqui, mas o pessoal não está sabendo que a gente Sim, não. mas aí vocês não- traduzem para lá. Não. Isso aí é uma outra discussão. Eu gostaria Eu que você sei, desse
Amigo, vamos pontuar, me dê licença. Ou a gente trabalha nessa direção, ou a gente não vai começar. Mas eu estou justamente sugerindo que ele trabalhe nessa direção. Ah, é? Porque Sim, senão entendi, o pessoal vai esperar entendi. mais tempo sem saber o que está acontecendo aqui. Mas que ansiedade é essa também? Eu não estou Tem entendendo. muito tempo esperando. Não, mas tem outro segmento. Por exemplo, vou te dizer, o Araruna, que o seu Cornélio dirigiu até pouco tempo, A gente está com fez uma um premência, documentário só um sobre- parênteses, o Araruna, os Congos de Calçola, as comunidades de terreiro da Zona Norte, que não têm um protagonismo como vocês têm, são fatores identitários tão importantes, estão num grau de desorganização tão atrás. O Zenilton agora está trabalhando num edital, parece ser único no país, segundo ele está me revelando, que é na área da religiosidade, né, dos festejos religiosos, que é exatamente para contemplar a comunidade do terreiro, né, como Candomblé, Umbanda, Jurema Sagrada, os gospels evangélicos, católicos, kardecistas, espiritistas, entende? Quer dizer, então essa complexidade, ela é tamanha, então eu entendo que as demandas existem pelos setores, mas a verdade também é o seguinte, que a historicidade do país põe essa ansiedade que não é de Natal nem é da Funcata, né? O histórico na tradição do audiovisual em Natal, na cidade do Rio Grande do Norte, não é tão consistente, por exemplo, como na música. Tem uma história muito mais consolidada secularmente, etc, etc, etc. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que é preciso ter uma ponderação nessa angústia, né? Porque não é com angústia que a gente vai trabalhar. Vai trabalhar com racionalidade, com fatores, como você próprio falou, e essa sinergia, de ter que ter a correspondência com a SNC, né? E enquanto a gente fala isso, se eu falar para o pessoal lá da Zona Norte, isso é pornografia, SNC, não tem essa noção. Então há processos angustiantes muito mais aprofundados do que do audiovisual, graças a Deus. Claro. Graças a Deus, entende? Então, quer dizer, vamos pontuando aí, vamos avançando aí. Agora, podemos marcar para hoje à noite, para amanhã de manhã, para um outro momento, para a gente reunir, como a gente reuniu daquela vez anterior, e ter um debate desarmado, sem tensões e sem ansiedade. Claro. Porque o que vocês estão querendo é o que a gente está querendo. De fato. Você próprio está redundando o que a gente está falando, quer dizer, a gente quer isso. E o exemplo prático disso, Fechar aqui. o exemplo prático disso efetivo, foi no ano passado. Não, de Que nós fato. fizemos. De fato. Mas, Dácio, eu acho importante adiantar essa plenária mesmo, mas vamos adiantar aqui. Então, a gente quer que sejam contemplados esses aspectos que já tinham sido falados, né, do grupo de trabalho do audiovisual, o edital, com revisão de valores e com essa perspectiva de consulta pública. Deixa eu só fazer um parênteses. O edital para consulta pública já está saindo segunda-feira próxima. Isso, a gente menciona. E está dizendo consulta pública, que é onde vocês vão se pronunciar democraticamente Exato. e fazer a sugestão. Fazer uma interlocução virtual, onde vocês vão fazer como todos os outros editais. Natal em Cena está lançado, na área de teatro. Perfeito. Né? Os festejos juninos estão lançados, entendeu? Quer dizer, então, em segunda-feira está disponibilizado. E aí vocês vão trabalhar, o segmento vai trabalhar para pontuar, para sugerir, enfim, para aperfeiçoar. Né? Eu acho que aí, agora, valores provavelmente não vai estar. Mas nenhum edital pressupõe a discussão de valor na sua formatação jurídica. Entende? E a discussão de grana, eu próprio não tenho essa autonomia para chancelar. É por isso que Então, como é que a gente está procedendo, assim, só para recortar em relação ao pessoal do teatro, da Rede Potiguar de Teatro, por exemplo, e outras companhias que não têm afiliação, mas que participam do fórum, né? Você teve lá uma ou nas duas, eu não sei. O ano passado eu fui, esse ano o prefeito foi pela primeira vez, eu fui também. Então, o que é que você percebe? Você dialoga com o segmento, né? Divergências à parte, sempre vai ter, que é muito bom, é salutar, enfim. Mas se constrói uma pauta, pelo menos possível, porque ninguém vai fazer uma revolução no audiovisual, nem no teatro, revolução ninguém vai fazer, né? Pode, né, trabalhar nessa construção da qual vocês têm a expectativa. E é muito bom que tem. Fica feliz com isso. E aí, faz uma pauta comum, mínima, possível, planejada para 3 anos, que é o que a gente tem, né, para construir avanços. A gente discute isso, depura na peneira. Quando a gente fecha essa convergência possível,
entre público e privado, a gente senta com o prefeito, Sim. e aí eu já vou antecipando situações, naturalmente, para ele e tal, né? Dácio, E a gente senta lá e chancela os valores. Sim. a gente E aí já- vamos trabalhar. Parece ser uma a boa... gente Mas já é isso que, tomou- mas é isso que a gente está Feito lá, fazendo. né? É isso que a gente está fazendo. Isso. A gente, O ano Foi feito passado lá no havia um passado trauma também. muito grande, Rui, era em cima dos editais públicos. Que Claro. os caras ganharam, já expliquei, não estou falando para frente, que os caras ganharam e não foram pagos. E tinha expectativa que essa administração pagasse. Porém, juridicamente, eu não estava autorizado a pagar pela Procuradoria-Geral do Estado, do município, porque havia uma solicitação do Tribunal de Contas do Estado para uma tomada de conta. Essa tomada de conta significa dizer o seguinte: todos os órgãos fazem uma depuração interna, né, do que existe aqui, do que não existe, e mandam para cá e está lá, subjúdice. Se eu pago algo da gestão anterior, pode ser que use no meu lugar, enfim, o gestor que está ali, ele está se corresponsabilizando pelo passado do qual ele não Entendo. teve nenhuma responsabilidade. Então esse é um dado. É uma Então a gente não questão podia delicada. pagar. Lançamos o edital ano passado, R$400 mil. Todos os projetos nós já pagamos. E já vamos lançar aqui em 2014. Entendeu? Então o procedimento nosso Vamos só avançar. tem nessa sido área. isso. Então naquela reunião que aconteceu com vocês, o tensionamento era muito grande, mas em função, penso eu, em boa medida por conta dessa política de não pagamento de edital, disso, daquilo e tal, não sei o que. Sim. Não é essa, isso já foi vencido, já é Não, página claro, virada. claro. E com a Rede Potiguar Teatro, que é um pessoal independente, que tem pensamento próprio, que tem um nível de organização que eu acho que até certo ponto, para a nossa realidade local, é exemplar. Com Entende? certeza. Ah, A gente tem dialogado, preservando a autonomia deles e a autonomia nossa. E o resultado tem sido muito bom. Você falou dos grupos E populares. sem tensionamento. Ó, você falou dos grupos populares que estão na demanda, Pô. estão desarticulados. Você viu o curta que a gente fez sobre o Araruna? Não. Com o seu Cornélio? Vi não. Pois é. Vi não. A gente fez outro com o Bloco dos Cão. Tem gente fazendo Não, sobre não vi, diversos não vi, grupos não vi. populares. Legal isso. Mas é isso que eu quero Mas o apontar. problema é que o Araruna, como protagonismo, ele está morrendo. Sem dúvida. Porque... Mas por que não morre? Porque não tem visibilidade. Ele entra o Mas audiovisual. sabe o que é? É a coisa burocrática. Não, é o seguinte, Também, é porque a também. parte jurídica e contábil hoje, dentro dessa exigência dos órgãos de controle em levar a lei ao limite que eles estão levando hoje, o Araruna tem problema de toda a ordem, com IPTU, com não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o Você entende que. esse Então não problema pode na receber sede. grana, não pode, promotoria pública está envolvida, o vereador está Claro. envolvido. Então por quê? Porque é um pessoal que não tem preparo. Por isso que eu falei, Claro. o protagonismo de vocês, eu fico absolutamente tranquilo, são pessoas inteligentes, que têm um nível de capacitação fantástico, que têm uma opinião formada. Quer dizer, então, Entendo. essa tensão, Ó, achei- essa ânsia. Não, a ânsia Nossa, vai ânsia, acontecer. vamos tá? lá. natural. Entendeu, cara? Isso é natural. Você entendeu? Claro. A ânsia se a gente não tivesse aberto ao diálogo. Não, mas Dácio, Não, me Dácio, permita, não é só- me permita só encerrar aqui Vamos lá. a leitura dinâmica da carta. Tá bom. Que seja publicado boletim com atualizações do núcleo de audiovisual, informando o que vai rolar, que a gente quer divulgar. Vamos fazer junto com vocês isso. Quero deixar aqui pra vocês também. É isso que eu quero dizer. A estrutura da gente, a Capenga, A Rede Potiguar Teatro apoiando a gente também. maravilha. Olha. Maravilha. Eu não diria nem que com a gente ele está apoiando, não. Ele está dialogando. E é isso que a gente quer, com a autonomia Não, deles, a lógico. gente com a nossa, um debate de bom nível, Claro. entendeu? Assumindo os compromissos. É só isso que a gente É. quer. Mas eu estou falando lá na rede porque sei que é um pessoal bastante É um exemplo combativo. pra gente. É. É isso. E a gente tem conseguido, pô, o melhor dos melhores Claro. com eles. Quer dizer, o melhor dos melhores que eu quero dizer é exatamente a compartilhar ações com as Sim, autonomias sim, preservadas. Isso vai acontecer com vocês. É. Não, lógico. A ânsia, na verdade, é chegar nesse nível logo porque a gente quer produzir, entendeu? Não, É isso. É isso. A Vamos realidade fazer. hoje, se não fosse aquele documentário, o seu Cornélio tinha morrido sem registro audiovisual. Não, mas deixa eu dizer, eu tenho um E dado. quantos Que a estão gestão. morrendo aí sem registro Mas audiovisual? a gestão, concordo. Agora deixa eu só ressalvar uma coisa. Nós temos um CD que é uma documentação sonora, que só aconteceu porque a gente fez na gestão anterior com o seu Cornélio falando, conduzindo e com Dominguinhos presentes, que não cobrou nenhum cachê. A faixa Araruna é tocada por Dominguinhos. Fantástico. Quer dizer, então, É uma contribuição. como também o Mestre Correia, antes de morrer, fizemos um CD duplo dele, é o único que existe, dos De convidados fato. de Ponta Negra. Dácio,
A gente quer que esse boletim seja atualizado com as informações, tá? A gente quer que a FUNCAT regulamente o uso dos equipamentos, tá? A ilha de edição, Certo. publique uma portaria, tá? Para deixar as coisas perfeito. mais sistematizadas, para que seja feito de uma forma prática. Vai usar, mas como é o uso? Sim. É uma coisa pública, né? Colaboração para pesquisa e sistematização de tabelas de valores de mão de obra, porque aqui é o seguinte, a gente tem uma preocupação muito grande com a constituição de uma cadeia produtiva. A gente tem uma cadeia produtiva desmontada, esfacelada. Certo. A gente já conseguiu aprovar, junto ao SEBRAE, junto ao governo do estado, um edital para arranjo produtivo local. O que é isso? A gente quer que Natal seja um polo audiovisual. A exemplo que fizeram na zona da Mata Mineira, a exemplo que fizeram lá em Paulínia antes, a exemplo do que andam fazendo em Pernambuco, isso é uma indústria criativa que gera emprego, que gera visibilidade para as outras áreas, que fortalece o segmento, mas que fortalece a cultura como um todo, cultura, turismo, meio ambiente, economia. Tudo tem uma transversalidade aí, a gente sabe disso, a música, enfim. A gente quer que a FUNCAT também colabore na definição de uma política de fomento à difusão, fortalecimento dos festivais, dos cineclubes, das exibições formadoras de novos públicos. A gente está com um diálogo com o SESC, a gente está com um diálogo com outras instituições aí, com produtores. Você sabe que está vindo agora os 2 cineteatros, né? Na Zona Norte para Felipe Camarão, são 2 novos equipamentos. Exato. Agora, qual é o problema? A gente precisa escoar essa produção audiovisual que é invisível. Sim. Você fala, talvez Natal não tenha tanta tradição no audiovisual assim, mas é que tá. Mas você pode se constituir. E assim, isso é relativo, porque eu não estou falando só de Boi de Prata, não estou falando só de Jussara Queiroz, não estou falando só desse pessoal que deixou uma contribuição. Mas antes deles, você está falando, definitiva. mas antes de Augusto e Jussara, você fala de quem? Eu acho que de lá para cá. Não, de lá para trás, você fala de quem? Porque quando eu falei nessa coisa da constituição da tradição, Sim. eu falei cronologicamente também. Então, Entendo. é claro que você tem que reconhecer que o audiovisual ela é recente nessa tradição. Ainda que ela seja consistente ou não o que existe aí, mas é recente. Isso é um dado que também não diminui. 30, 40 anos é muito. relativo. Não, historicamente não existe, é um segundo. Mas né? é que 40 tá. anos é um segundo. A Paraíba que. Eu vi Sérgio Ricardo agora está em Canudos, estava em Canudos agora comemorando 50 anos de Deus do Diabo na Terra do Sol. Não, mas o que eu acho que, assim, anos. o que eu acho que o Rui quer dizer, fazendo um parênteses rapidinho também, eu acho que assim, a gente também não quer só produzir, mas a gente quer pela primeira vez também conseguir fazer uma pesquisa e da importância que a memória histórica tem, porque a gente tem relatos, a gente tem na verdade documentação histórica do Diário do Natal dizendo que a gente tem filme desde 1928. Então assim, provavelmente esse filme não vai ser achado, não existe mais. Mas a gente quer pelo menos conseguir produzir aqui em pesquisar. 28? Sim. Rapaz, eu acho meio difícil. Quem fala isso é Rocha Medeiros, que foi um pedido, provavelmente foi um filme. Não é possível, eu digo, acho difícil. Provavelmente foi um filme. Eu fiz a minha tese de pra- doutorado, eu trabalhei um pouco a Constituição, a parte jurídica do cinema. Porque como Cascudo trabalhou, fez um poema chamado Lundum para Colemuri, que era uma atriz de cinema mudo, mas que migrou para os outros filmes e tal, etc. Então eu dei um corte, aí fui para a legislação, Getúlio, criando e tal, aquela coisa toda. E Natal, naquela época do audiovisual, nós tínhamos 27 mil pessoas, Manuel Dantas fazendo os slides de vídeos ainda, que tem alguns aí, mas cinema em Natal Não, mas foi um olha filme só, publicitário. uma memória iconográfica vai lá, Mas Dácio, foi um. é outro papo, hein? Então, mas foi um filme publicitário. Tô falando um filme Aí continuado. a gente vai migrar para várias discussões. Mas porque aí, não, só para sintetizar. mas que a constituição da memória ou não, ou da tradição cultural do Rio Grande do Norte na área do audiovisual é recentíssima, até prova em contrário. Até prova em contrário. Olha a minha ressalva. Admitindo que seja recente. Até prova Admitindo que não seja desobstrui nada. Admitindo que seja recente. Nada. Nesses Mas é um 40 dado. anos, Mas é um dado. Dácio, você já parou para pensar? Nesses 40 anos, quantos filmes foram feitos e não chegaram ao público? E não, filmes importantes. Olha, eu vi Hector Babenco dar agora no Roda Viva um depoimento seguinte. Nenhum projeto dele, isso não tem 4 semanas, vocês devem ter assistido. Nenhum filme dele foi aprovado em edital do Ministério da Cultura.
Sim. Ele esculhambou logo e tal, não sei aquele jeito dele. E disse mais, agora estão aí produzindo uma porrada de curta. Aí tem um bocado de especialista que eu não sou da área, vocês é que são e tal, mas acredito que o Roda Viva é um programa de conceito. Você Sim, né? mais ou E que menos não já foi leva melhor. bobos, mas não Já leva foi só melhor. bobos, não se leva só bobos. Já foi bem melhor. Mas não se leva só bobos lá, né? Então, ele desafiou o seguinte, me elenque aí os grandes, pelo menos os 10 grandes filmes que repercutiram isso dentro da cabeça do que é Hector Babenco. Quer dizer, a dimensão simbólica que ele tem, né? Como produtor e diretor. Né? Os filmes brasileiros, ou seja, vocês estão pulverizando dentro de uma cultura de edital, a produção do audiovisual, e aí foi imodesto, né? Não tem um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura. Quer dizer, aonde você pode imaginar que apenas e somente só, porque você está tendo uma contemplação de editais no Brasil inteiro, e eu polemizo isso há anos, eu não sou contra a política de editais, não é que ela é manipulável e que tem várias situações, né, permeáveis de uma polemização, onde não significa necessariamente uma qualidade. Né? Entende. É uma crítica pertinente. Entende? Então, quer dizer, em que medida você contribui para essa tradição cinematográfica com essa política de editais? É por isso que Quer dizer, então, não pode ficar é um saco sem fundo. É por isso que não podemos. Mas trazendo para o nosso recorte, trazendo para o nosso E nunca vi uma lauda para demorar tanto. Olha, a gente tem que conversar mais. Cada ponto sem mas vamos lá, dúvida. vamos lá. Eu estou adorando aqui, só falta uma cerveja para a gente. Definição de uma política de fomento à difusão, festival, cineclube. Olha, não é realização, é escoamento, é justamente. E mais, preservação do patrimônio, para a gente saber dessas coisas que foram importantes. O voo do menino Pipo, Bar Esperança, Jesuíno Gigante. A gente estava pesquisando há pouco. A gente não tem cópias restauradas de qualidade de grandes obras aí, que são representativas. Então, isso é complicado. Então, está aqui a síntese, está aqui um abaixo-assinado com 240, 280. Quantas pessoas teve naquelas oficinas, em média, em presentes, na oficina de formação? O abaixo-assinado tem um bocado de gente, mas naquelas oficinas tinham quantas? Você se lembra do presencial? 10, 20, 30. Não, tinha mais. 40. A de Santiago Não, foram A de Santiago foi a top, né? foi 2 dias. Gente participando. Não assim, gente. Tinha aqui umas 30 pessoas, eu acho. Porque era específico para. Era específico. Para roteiro. Uns 30 pessoas. Naquela com o Silvio Tendler, tinha aí umas 30 pessoas, 40 pessoas. A de Santiago acho que foi mais ou menos isso. A de roteiro acho que também foi em torno disso. Marcou um café com o Marcelo Caetano, eu nunca né? amigo de Goulart, né? Diz que mora em frente ao Ferreira Goulart, não sei o quê. Quando você for lá, vamos bater um papo com o Goulart, não sei o quê. Ele conhece o poema sujo profundamente. Foi o único livro que eu li numa pancada só e reli também numa pancada só. Eu gosto do poema sujo. Mas olha, deixa eu dizer, vamos receber esse documento. Agora deixa eu dizer uma coisa, a gente não vai caminhar, olha o paradoxo do paradoxo. Se a gente não tiver vocês do lado o tempo todo. De fato. Eu estou dizendo isso o tempo todo. Então não é preciso gerar uma catarse em um único momento, ou os 2 grandes momentos. Tem que ter uma relação permanente. Temos que estar aqui sempre. O dragão está aí, é burocrático, é complicado, falta grana, falta isso. A gente tem que ir para essa luta junto. E é por isso que a gente quer se reunir com o prefeito. A gente quer se reunir com o prefeito, a gente quer se reunir com a Câmara e novamente com o Conselho Municipal. Vamos. O prefeito está aberto. É uma forma de justamente, prefeito, tem uma demanda, é importante, porque isso aqui não é só, a gente está falando do audiovisual, mas isso aqui é estratégico para a cidade, para outros segmentos. Né? Só para finalizar, estão aqui os documentos, aqui a gente traça um comparativo com a Paraíba. Certo. Apenas uma linha da Paraíba já dá R$300 mil, certo. Uma linha fora as outras, né, que é, enfim, bem superior. Tem comparativo com Paraíba, João Pessoa, com editais federais, que aí é que a Paraíba não teve administração como a anterior, não. Eu sei. Sem olhar no retrovisor, porque não interessa isso a gente não, mas o que eu quero dizer assim, tem que realmente analisar. Deixa eu só dar um dado também, que eu acho que é importante do ponto de vista de uma política pública.
O orçamento participativo vai começar de novo. Sabe? E até ontem eu estive com o Virgínio, o prefeito, já 7h30 da noite, e Rafael está por lá agora. Rafael está lá, que é outro aliado nosso, não deixa de ser. Pronto, reunião com E aí, ela até me ligou, nem pude atender que eu estava ali. E aí o seguinte, Virgínia está com, acho que foi Rafa já dialogando lá, coisa de orçamento participativo, cultura e cidadania, que envolveria a arte e a cultura na mobilização. Veja, nas 4 regiões do ano passado, onde aconteceram as mobilizações de orçamento participativo, a cultura não entrou. Não foi nem o audiovisual, a cultura não entrou. Porque o povo só queria, o povo que estava indo, né? Era empresa pública, saúde, educação, né? Isso. Então, não, mas eu estou levantando o seguinte, uma vez que Ruiva lá, ou alguém do audiovisual que mora na Zona Norte, seja orientado para ir, para pegar o microfone, para pontuar, não, vai para a ata. E vai pesar isso na divisão do bolo. Sem dúvida. Porque não basta só os desejos e essas demonstrações, entendeu, Rui? Que não sejam esporádicas. Que sejam Não, que a gente contínuas. tem que ter uma inserção dentro da área pública que vai além da capitania. É isso que eu estou querendo colocar. Então, sim. Se a gente chegar para o prefeito, o PPA está feito aí, né? O PPA está feito. Né? Quer dizer, LOA, né? Tem várias situações que de repente pode já engessar a gente na saída aqui. Na saída de tudo isso. E muitas vezes você está, muitas vezes a grande maioria não está. Então, quando eu fui, por exemplo, para a rede lá, para dialogar, eu fiz questão de levar o financeiro do lado. Eu também não tenho domínio financeiro absoluto, contábil, não tenho essas situações. Nem o prefeito tem. O prefeito foi, eu fui, eu não sei se o José Nilton estava, mas estava Grimário, estava não sei o quê. Pessoas também que dialogavam com o setor do teatro e tal. E a gente pactuou o quê? Vejam bem, com a rede. Vou dar um exemplo como é que ficou lá. Eles fizeram já, constituíram uma comissão, me parece que no máximo de 4 pessoas. Sei que está Ferrário, que está o menino da Casa da Ribeira, Henrique, Bico e a 4ª pessoa. Alguém delas. Do grupo de Helene, como é? Facetas? A menina? Temes. Bom, 4 pessoas, a rede, né, definiu entre eles lá que as pessoas que vão fazer a interlocução para a gente não ficar naquela inserção pesarosa, que já é a nossa, burocraticamente falando, imagina, né, sem nenhuma dificuldade para irmos, me reunirmos com vocês mais uma vez, ou 3 ou 4. Mas é importante que eleja uma representatividade. Quando você veio aqui naquele dia, eu achei ótimo, porque você vem representando a ABDEC. A ABDEC. Então, FIUSA vem, a associação não sei de que, e tal, de curso, de alternativa. Cineclube. Bom, 4 pessoas, está de bom tamanho. A gente vai resolver, vocês deliberam. Entendeu? Quer dizer, gerar um grau de confiabilidade e de arregaçar as mangas e brigar contra as dificuldades, que são muito maiores do que as facilidades. E eu preciso, como é que eu vou ter uma voz junto a prefeito, a secretaria de imprensa, sozinho também? Exatamente. Não, a gente tem isso muito claro. O pessoal de fotografia, do audiovisual, já está na mesma onda. A gente faz essa aula, pode ter certeza que a gente faz essa aula. Pablo, o pessoal já está, entendeu? Então é eleger isso, entendeu? Elege isso. Quando você veio aqui, eu falei, pô, já faz a visita ao conselho, já se articula, né? Vamos trabalhar. Você acha que... José Nilton está aí tecnicamente. Eu estou quieto, tá, gente? Está quieto, está ouvindo, mas é alguém que vai dar esse corte, traduzindo, digamos assim. Não tem tudo. Na configuração, né, de projetos. A Alessandra e Bruna, eles estão já com o planejamento amarrado. Bruna está vendo a data aí da reunião, né, do setorial. Se reuniram ontem, amanhã todinha, para fazer a revisão desses pontos. Tá? E estão, parece, com a minuta já prontinha para passar para vocês, para que vocês já levem também, que é a mesma minuta que vai estar no consulta pública segunda-feira. E uma coisa importante, Você ia falar? sem querer tu para lá, fala, Pedro. Não, na verdade, a minha sugestão, na verdade, é de encaminhamento, saber quando que a gente poderia marcar essa reunião com todo mundo. Rapaz, quando a gente tiver uma condição amarrada aqui,
Eu acho É que poderia- possibilita a gente chegar lá e ter um papo e distensionar isso. Eu acho que a gente poderia ver a Problema não. viabilidade até semana que vem. Pode ser, não tem problema nenhum. E Problema nenhum. eu acho que tá numa data dessa mesmo. Não tem problema nenhum. Agora eu vou ter. Aí tem uns problemas, porque eu vou estar Eu, às vezes, justamente tem umas no- coisas inusitadas de ter que viajar assim rapidamente, porque uma agenda pintou e tal. Acontece, mas não é costumeiro também não, mas às vezes acontece. Você acha que essa semana não Não dá tenho mais? nada a pautar. Essa, agora sexta até sexta, É. É rapaz, assim, eu tenho que acho ver. melhor vocês se reunirem com o setor, com o núcleo aqui, tá? Aí define essa base, vem com o setorial inteiro para mais um Mas para isso. ainda a respeito do. Eu estou falando em relação a essa Não, tô semana. entendendo, de fato, claro. de fato. Se for para a próxima semana, Olha, não consegue fazer isso. a gente ficou sabendo da saída de Rafael e ficamos sabendo Rafael foi para o planejamento, ele foi isso. convocado lá por Virgínia para um Exato. projeto que ele tem lá. E ficamos sabendo da admissão da Alessandra. Né? Aí a gente vê com muita preocupação um problema que atrapalhou demais ano passado. A nossa perspectiva era ter aquela grande assembleia, aquela grande conversa e manter periodicamente, né? Tanto por dificuldades internas da capitania quanto nossos problemas conjunturais, não mantivemos. É verdade. Esse ano a gente quer manter essas reuniões Vamos periódicas, exercitar, vamos haja o que exercitar. houver. Não, mas isso aí a gente está querendo, Rui, a gente está aberto, a gente está falando a mesma linguagem. Mas tem um probleminha aí, que na verdade não é um probleminha. Rafael teve muita dificuldade porque ele não era da área. Né? Aí a gente compreendeu, sabemos que a capitania está sem estrutura, sabemos que a capitania precisa de mais recursos, tem dificuldade em recompor o quadro de pessoal. Só que Rafael teve que se adaptar a um ambiente novo, né? Teve que conhecer. Aí, 1 ano e meio depois, a gente tem vai lá. Não, é questão assinatura. 1 ano e meio depois, a gente tem a saída de Rafael e entra a Alessandra. Aí vai começar tudo de novo. Nós temos uma pessoa que não tem formação na área, que não tem experiência na área, não é envolvida com cineclubismo, não entende políticas públicas do audiovisual. A gente vê com extrema preocupação essa realidade, porque é uma pessoa que não sabe, por exemplo, Prodave. Eu tenho dificuldade, eu estou há 15, 20 anos estudando comunicação, eu tenho dificuldade. É o que é o assunto? Sim, mas... Pensa, Não, é isso. vou finalizar. É só porque tem umas Vai lá. urgências Não, às a gente vezes, sabe. burocráticas. Vai lá. Eu compreendo a preocupação de vocês. Só para concluir. Então, um dos pontos fundamentais para que o núcleo realmente funcione é que a gente tenha uma equipe. 2 pessoas já é pouco demais. A gente vê com extrema preocupação uma pessoa sem conhecimento da área, sem uma vivência na área. A gente crê que o ideal seria ter 3 pessoas com conhecimento na área, que soubessem das coisas. A gente vai ter 30 pessoas ou mais agora na área, com conhecimento na área, que é essa parceria que a gente está fazendo com vocês. Quem vai ditar a regra são vocês, de forma compartilhada e democrática. Agora o ato, veja, de você ter uma linha de produção que eu digo do ponto de vista de gestão pública, eu não vejo nenhuma complexidade. Entendo. Não acho que necessariamente um médico tem que ter formação em administração hospitalar para dirigir um hospital. Você não Mas tem teria que que ter um ter. conhecimento mínimo. Mínimo, mas mínimo se tem. Eu trabalhei com seu pai, o Jace, teu pai? Trabalhei com o Jace, fui Suite Master lá com Você ele. tem um conhecimento Tem não. Oi. Você tem Muito uma pouco, mas eu vivência acho que gestão, você quer falar? Oi, o seguinte. Você sabe que eu sou mais ou menos um agente duplo, né? Poder público, mas eu tenho que explicar. Dentro das complexidades da esfera pública, da máquina, tá? A gente aqui também tenta não ser vítima de nenhum, destravar coisas, tá certo? Então, assim, diante das perspectivas imediatas, assim, a gente está aplicando concurso público, tem uma equipe efetiva, todo Cara, tem 5 funcionários. diálogo, está tendo uma Fora a reforma, banda sinfônica, sim. está havendo uma reforma administrativa aí está uma negociação muito
Difícil. forte. A gente não concorda legislativo. internamente com esse organograma que está proposto. Existem diferentes questões, tá, políticas e Externas e internas. internas. Diante disso, a gente prevê algumas soluções, tá, de imediatas para ir ajustando, para que as coisas não travem. Eu vou falar especificamente a lei. A área dela é música, tá? Mas ela está prestando assessoria agora de gestão de projetos, elaboração de projetos para o Teatro Riachuelo, com convite para o Teatro Riachuelo. Ela tem uma afinidade, uma facilidade enorme de preparação para a gente diz, veja isso aqui, ela estuda, vê, etc. A gente garantiu o suporte de Bruna, que já participou das reuniões, né, anteriores, para a gente dar conta desse grau de complexidade de conteúdos que ela tem que fazer. Se apropriar. O que a gente está observando aí é que a gente não está tendo problema, pelo menos a gente viu comprovadamente, pela passagem que a Alessandra tem aqui já dentro da FUCAT, tanto relacionada à lei, ao programa de Exatamente, desde a primeira esses trâmites burocráticos, esses encaminhamentos todos, que também é fundamental para o setor, se não supre a questão do conhecimento histórico dessa complexidade, mas tem condições de ir mantendo essa linha até a gente ter condições de fortalecer um pouco mais esse quadro. Então, eu só digo só uma coisa. Até o próprio Fábio teve aqui, a gente conversou, chegou numa linha legal. Nessa questão compartilhada, da gestão compartilhada nesse sentido, sociedade civil, poder público, tá? A gente vai dar conta sim, que eu não vejo a Alessandra com problema nenhum. O ideal seria aquilo que a gente sempre pensa, em ter uma equipe mais diversa, etc. Eu vejo a Alessandra como um problema, então, só um complemento. Eu vejo a ausência de uma pessoa com vivência na área, com conhecimento de políticas públicas e com conhecimento técnico, minimamente, saber, por exemplo, não, isso é um Premiere, isso é um Final Cut, aquela filmadora tem 3 CMOS, ela tem um HD interno. Que são especificações técnicas que a gente busca a consultoria técnica, as informações, quando a gente precisa nesse sentido. Mas na hora de fazer um edital tem que saber isso. No ano passado, a gente fez um edital vamos lá. Mas a gente está fazendo, mas deixa eu dar só um recorde aqui. A gente está fazendo um edital público agora que é um dos mais complexos, é para a Copa do Mundo. Pois é, então, na realidade, quem montou é um fera aí chamado Leandro, um cara preparadíssimo e tal, da SEGEL. Mas nós tivemos que chamar 2 pessoas da área para montar, fora da prefeitura, com ele, com conhecimento técnico profundo na área de montagem, de produção e tal. Mas não precisou ter essa pessoa lá para montar o edital, como você está argumentando, de jeito nenhum. Então, o edital, na realidade, ele sempre é uma estrutura onde o escopo dele é que vai gerar especificidade, seja para o audiovisual, seja para o teatro, seja... Mas não pareceu tão claro agora, estou lhe dando exemplo. Porque na formulação do edital, a Alessandra teria que ter um repertório. Não, foi acerca da primeira edição desse edital. Que é diferente dessa outra. Que vai para a consulta pública corrigir, revisar questões. Não é nem a gente, somos nós, né? Nós vamos fazer isso. Eu estou falando aqui. Eu me sinto, só uma coisa, mas eu entendo. Eu estou à disposição, assim, eu tenho uma vocação terrível para Madre Teresa de Calcutá, então... Madre Teresa de Calcutá, eu tenho, tá filmado isso. Então, eu sou muito idiota, então eu me disponho a trabalhos gratuitos, consultorias, essas coisas. Mas assim, olha, assim, eu tenho uma limitação objetiva. Nós vamos caminhar juntos em diversos momentos, mas a ABDEC tem que estar autônoma até para exercer a sua função em plenitude. E aí, assim, olha, em alguns momentos eu não vou poder estar, porque eu tenho 2 doutorados para dar conta, tenho minhas funções na UFRN e ainda a ABDEC. Então é uma coisa assim, essas 30 pessoas que estão aí, elas vieram hoje sacrificando suas agendas, seus trabalhos. Mas não estavam comprometidos comigo. Mas, gente, não, mas por isso mesmo, a gente está em diálogo direto com eles por mensagem. Paradoxalmente, como o Dácio falou paradoxo, eu queria falar também no sentido
terminar a reunião em respeito a eles. Claro, não, Porque eu acho que a gente tem tô que aqui já. dar outro encaminhamento. Haverá outros capítulos mais Todos são sempre, toda semana que quiser pautar uma conversa, eu estou aqui à disposição. Agora eu queria só... Aí, do jeito que você disse que tem muita coisa, eu tenho esse segmento e tem outros e outros e outros. Eu acho que o que a gente pensou também, Das, foi, eu acho que os discursos estão em consonância, só a gente afinar, é que é o seguinte, quando você fala assim, vamos, por exemplo, o edital da Copa, e se chamam pessoas, o que a gente sentiu, é claro que a capitania tem questões internas, e esse processo de nomear uma pessoa é uma questão que... O ano passado foi atípico também, para a gente elaborar aquele edital, a gente estava chegando. Não, a gente só sentiu que nesse momento a gente gostaria de ter sido consultado, gostaria de ter tido um diálogo, por mais que a gente não soubesse de forma ia se dar, para a gente saber até para que a gente Entendo, mas você há de convir, eu estava estava dizendo para a Rui aqui, por exemplo, que de lá para cá, a capitania não foi procurada uma única vez por ninguém do audiovisual, não sei ele, que esteve aqui há um mês. Não, mas a gente... Não, peraí, calma lá. Então, quer dizer, não comigo não. Então, mas é com o Rafael, porque o Rafael... Mas eu existo, entenda. Se o setor... Tanto é que vocês estão vindo aqui. Mas você não vai estar todas as vezes, Vamos né? perturbar mais. Não Agora, vou perturbar, vai ser ótimo. agora que Não, você é deu isso. cabimento, vamos Se a gente tem perturbar mais. Rafael, que é justamente isso. Se a gente Não, tem mas um isso foi, eu interlocutor- coloquei desde a primeira reunião lá, no ano passado. entendeu? Não, mas Você deu cabimento, viu? Hein? Você deu Cabimento e vou com o maior tesão para essa batalha aí. Duas questões. Primeiro é qualificação do instrumento edital, que precisa sair bem feito. Consulta Tá? pública e oficina. Não, tudo de tranquilo, acordo mas com eu estou falando um recorte específico, uma estratégia para que a qualidade desse edital atenda às especificidades do setor e que venha assim com conteúdo, tá, ok? Legitimado por vocês. Seja vocês orientando ou não, tá certo? Isso aí Não, a gente- é uma questão de mas, compromisso enfim, a gente- qualificar o edital para que ele saia bem feito. Como tem que ser feito. Ok? Como tem que ser feito. Isso ajuda todo mundo, seja fora com vocês, entendeu? Isso é compromisso. O compromisso de quem está no setor. É obrigação, sim, os editais serem bem feitos para diminuir essas margens de erros, essas coisas. Realmente, em relação ao primeiro, foi uma coisa arriscada e ansiosa demais, saiu e a gente teve que ver questões. Eu acho que esse compartilhamento que está acontecendo vai evitar muita coisa em relação a esses conteúdos, porque eles vão pelo menos ser pensados, né, de maneira, peraí, isso aqui, não, compete e tal, porque tem essa tramitação da decisão do tipo de demanda que tem que estar contida numa linguagem jurídica para o próprio edital, como também tem a tirar as dúvidas que não são específicas do setor, que vão intervir nesse documento também, que é a questão jurídica, de controladoria, de N questões. O grau de complexidade não se restringe só à questão técnica do setor. Porque hoje No o poder rigor é público, vai uma transversalidade absurda. Não dá para traduzir para vocês o que a gente está tentando fazer... Está muito específico o recorte. Eu sei que você sabe, mas a galera... Desculpa, é porque o pessoal realmente... Eu atuo numa instituição. Eu sei que você sabe. Sou gestor de projetos. Pronto, você sabe. Então você tem noção. Está chamando a atenção de novo. Presta. Isso. Queria tirar uma foto e a gente marca a É um reunião. prazer. É isso. Então está entregue protocolo lá no protocolo que a gente fazer a oficialização. Está anotado. Agora, conversa agora com o Bruno já ali para ver como é que está. Não, eu recebo de Rui aqui e dou para Bahia protocolar. De data, Porque o natural, eu da estou reunião, interessado em protocolar. minuto dele. Tá. Não, Não, é, vai ser já Bora, Fiuza, vamos. já tá sabendo isso. Bora, Fiuza. Fazer uma foto também com a tua máquina. Fazer uma olhada pra cá, porque Eu faço você lá agora. estou no meio de dois gigantes aqui. Muito obrigado. Pera aí, rapaz. Pera aí. Tô mostrando a barriga aqui. Meus amigos, você é pequenininho, pequeno. Bom. Amigos, vamos caminhar, cara. Sem discurso. Vamos fazer um trabalho da galera. Escuta, Acho que é isso, é mais uma questão de... Bruno, que horas é É mais 7 horas. 7 horas. Não, mas é que tá. É um novo convite. Porque já teve o... Agora a gente quer. Mas aí é isso. Vocês estão vendo que vão ter voz e vez.
porra. Mas é isso só se vieram pra cá e eu saí. Aí a gente fala com o Bahia sobre Aí a agenda. explica para a turma aí, dê esse exemplo lógico, do pessoal mas- da rede, constitui 3 ou 4 pessoas com um suplente, se Rui não puder, quem vem no lugar de Rui, vai ficar uma coisa mais fácil, mais séria. Uma comissão, Agora, não, 4 claro. pessoas no máximo. Claro, mas eu acho que. Porque Você acha como que Rui na disse, segunda-feira, você tem que ver a sua agenda aí. Veja com a hoje é quarta, né? Lei e Bruna aí, porque elas estavam com um minuto. Com Bruna Ah, também. é o seguinte, essa situação pode ser resolvida com Bruna, com o Alexandre e o Rosenil, que eles me trazem. Não quer dizer que eu não recebo a qualquer hora vocês não. Viu? Entendeu? É só dar um toque em Bahia, porque às vezes tem uma agendazinha que me acontece.